Vamos conhecer então o conteúdo da disciplina Comportamento Organizacional agora, que é um outro curso do professor Rogério Tadeu da Silva, do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial do Centro Paulo Souza. Agora, professor, explica para a gente o que é comportamento organizacional. Como é que a gente se comporta dentro de uma empresa? De certa forma, sim. Né? A palavra, né, o comportamento... É inevitável, a gente lembra da nossa mãe, né, falando, menino, é assim que você se comporta. E, de certa forma, a gente não está distante dessa ideia. Né? A ideia desse conteúdo é você preparar o estudante para entender como as pessoas reagem dentro da organização a determinadas ações. Né? Então, ele é um conteúdo que vai preparar, né, esse futuro gestor a lidar com essas reações. Porque... a gente sabe que no mundo real, né, ninguém reage igual. Né? Todas as pessoas, diante de determinadas situações, né, as situações podem ser idênticas, mas pessoas diferentes vão ter reações diferentes. E o gestor, ele também tem que estar preparado para isso. Né? E no caso da disciplina, comportamento organizacional, ele vai ter essa percepção, né, dessas reações, tanto no aspecto individual, né, que nós, na verdade, chamamos de dimensão. Na dimensão individual, na dimensão coletiva, porque você nunca trabalha com a empresa inteira, são pequenas equipes ou pequenos grupos, e a questão da empresa inteira. Então, as dimensões são individual, coletiva e organizacional. Tá, você é um pouco de psicologia aí que você vai... Tem muita porque a tua outra disciplina envolve sociologia, certo? Isso. E essa envolve um pouco de psicologia, é isso? Bem mais psicologia. A gente até tem uma linha da psicologia social que ela, podemos dizer assim, ela faz intersecção com o comportamento organizacional. Tem uma relação muito próxima mesmo e exigem, tanto no início do curso, os estudantes vão perceber que existe uma carga muito grande de elementos da psicologia. E a visão, na verdade, ela tem que ser, a gente costuma chamar de biopsicossocial, porque você tem que entender que biopsicossocial, porque as reações humanas, elas têm componentes biológicos, quer dizer, da nossa natureza mesmo, daquilo que nós podemos dizer que é o nosso lado mais animal, muitas vezes, né, nós reagimos instintivamente. E não é diferente no espaço empresarial, né, dentro das empresas. Você tem o psicológico, e essa é uma carga muito pesada dentro do curso, né, e também tem o social, aí está na outra disciplina, está mais bem atendida do que nesta. Tá, e como é que você vai dividir a disciplina, então? Explica pra gente. A divisão de comportamento organizacional, ela vai seguir justamente essas dimensões. Então, o primeiro bloco é o individual. Então, nesse bloco, o que o estudante ele vai perceber, né? Ele vai ver que as preocupações que o gestor deve ter, pensando, por exemplo, o quanto que os sentimentos podem afetar o ambiente profissional. Porque não existe aquela coisa do botão, né? Então, você sai da sua casa cheio de problemas, né? Problema de saúde, problema porque você brigou com a sua esposa, enfim. Aí você aperta o botão, entra na empresa e esquecendo os problemas. Isso não existe. Então, o aluno ele vai ter a possibilidade de aprender isso também. Como esses sentimentos eles devem ser trabalhados pelo gestor, porque ele não tem que interferir na vida pessoal, mas ele tem que saber como orientar o seu subordinado ou o seu colega de trabalho a lidar com esses sentimentos de modo que não afete a produção, não afete o trabalho das pessoas ali dentro da empresa. Então você vai ter essas questões de ordem mais, vamos dizer assim, psicológicas mesmo, né? Mas não é só isso. Você também tem que motivar as pessoas, né? Você tem que fazer com que elas acreditem no que fazem, no trabalho delas. E aí é um aspecto talvez não tão psicológico, um pouco mais de recursos humanos, que você também que você tem que entender, exatamente, e motivá-las. E a motivação, ela acontece no nível individual no primeiro momento. Você tem que, então, trabalhar o indivíduo para que ele goste do que faça, né? Ou, se não gostar na essência da palavra, pelo menos ele esteja satisfeito. A busca pela satisfação é o mínimo que ele tem que ter nesse nível individual. Tá, você está falando do gestor, do tecnólogo para o outro, mas ele também tem que compreender ele mesmo, não? Mas é um autoconhecimento, porque no momento em que ele está se preparando para lidar com o outro, é natural que ele também esteja se vendo, né, como o outro, que ele também perceba essas mesmas relações com relação à empresa e ele, né? Ou o superior imediato dele, o dono da empresa. Ele tem que se motivar também para... Uma certa automotivação.
Para poder aí motivar os subordinados, ou a equipe, ou os grupos, não é isso? Com certeza. E aí tem uma carga bastante grande de psicologia, sim, né? Tem. Vai ter que estudar um pouquinho disso, né? Vai ter que ler um pouquinho também, essa parte psicológica, apesar que se o estudante... Não. Ninguém vai sair psicólogo. Vou sair vou abrir um consultório. Vou consultório, vou pôr um divã. Também não chegamos nesse nível de profundidade. A gente não aprofunda tanto, mas colocamos para os estudantes o que é suficiente para que, enquanto gestor, ele possa compreender as reações das pessoas, né? Entender a percepção delas, entender a afetividade que elas têm também, porque não é incomum, as pessoas têm relações de afetividade dentro da empresa, né? Não é só o caso do chefe com a secretária, né, que é até estereotipado, mas você gosta de uma pessoa a tal ponto de fazer amizade com ela, de no final de semana encontrar a família, de convidar para a tua casa. Então, essas relações elas acontecem e elas precisam também ser entendidas para que não aconteça no decorrer do negócio, né, no decorrer dos processos gerenciais, uma reação que seja negativa, né, que possa prejudicar o ambiente de trabalho. Entendi. Esse é o nível individual. Né? Mas você falou que também tem três... Também, a disciplina também é dividida em 3 blocos. O segundo bloco já é o coletivo, que você tem que pensar o seguinte: quando você junta os indivíduos, né, eles podem simplesmente sobrepor seus trabalhos, ou eles podem maximizar, potencializar os resultados dos trabalhos de cada um com sinergia. Então, o que seria, né, esse trabalho coletivo buscando essa sinergia? Ao passo que você começa a se relacionar com o outro, você começa a conhecer o outro, é natural que as coisas fluam melhor, né? O exemplo que eu gosto de dar é do futebol. Então você pode ter uma seleção de estrelas, colocar os maiores craques do mundo, mas se eles jogarem só uma única vez na vida deles, provavelmente o desempenho deles não será tão bom quanto se eles jogassem há 10 anos. Se eles se conhecessem, né, em campo, jogando juntos por muito tempo. A gente viu, né, no final da Copa do Barcelona. O Barcelona. Quer dizer, você tem um grupo de jogadores que estão há muito tempo juntos, então eles já sabem mais ou menos o que esperar um do outro. Isso é a sinergia. É você conseguir ir além da simples somatória individual de cada um, porque eles sabem trabalhar em equipe. Qual é a grande expectativa, né, de quem está estudando o comportamento organizacional nesse bloco? É entender como você transforma um grupo de pessoas, aquele ajuntamento de indivíduos, em uma equipe. Uma equipe que produza muito além do que a simples somatória daqueles indivíduos. Das competências individuais. Exatamente. E ele cria competências coletivas, que é um passo muito significativo hoje no mundo dos negócios, porque você percebe que as organizações que conseguem permanecer, né, muito bem sucedidas são justamente aquelas que estão administrando cada vez mais essas competências coletivas. E o comportamento organizacional vai contribuir com o entendimento de como funciona essa coletividade, de como as pessoas podem serem orientadas para um trabalho de equipe e não só um trabalho de grupo. Entendo. Bom, e o terceiro bloco? Bom, o terceiro bloco ele já é um pouco mais relacionado à parte organizacional, e o grande destaque é a mudança. A gente até na entrevista de sociologia falou um pouco da mudança. Isso. Esse terceiro bloco vai cuidar desse aspecto com um pouco mais de atenção. Porque muitas empresas, para sobreviver, para continuar como empresas muito bem-sucedidas, para continuar lá com as suas ações em alta, para manter o nível de emprego que elas oferecem numa determinada região, elas precisam mudar. Mudar constantemente, você disse? Não digo constantemente, mas elas precisam estar preparadas para a mudança, porque há momentos que elas vão mudar, e esse momento ele tem que estar preparado. Então, o grande mérito desse terceiro bloco é justamente preparar o estudante de tecnologia em gestão empresarial para, havendo a necessidade da mudança, ele construir essa mudança de forma que não crie nenhum sentimento negativo e não crie problemas, né, conflitos que venham a prejudicar o próprio negócio durante a transição. Ruptura. Exatamente. E minimizar a ruptura, porque ela pode acontecer... Eu acho que deve acontecer, porque se houver uma mudança, vai haver uma ruptura. Mas ela não pode ser profunda a ponto de prejudicar o negócio. Exatamente. Né? Ou de fazer com que as pessoas desistam
da própria organização, né? E elas falam assim, não, eu não quero mais isso daqui, eu vou embora. E aí você perde aquela equipe que estava funcionando tão bem. Isso também tem bastante componente psicológico, né? Você saber como é que você pega, como aquilo que você falou, né? Os grupos que já estão trabalhando certinho e fazer eles mudar a forma de nesse trabalhar. ponto eu diria que ele é multidisciplinar, e aí a sociologia das organizações, inclusive, contribui muito com o comportamento organizacional, porque vai prover também os aspectos sociológicos. Então tem o psicológico, mas tem o sociológico. Por que eu digo isso? No momento em que você está promovendo essa mudança, você está lidando com o indivíduo, que aí vem a carga psicológica, mas está lidando também com o grupo, com o agrupamento social. Então, você precisa ter o domínio dessas duas ferramentas, né? Tanto o psicológico quanto o sociológico. Se você não tiver o tratamento nessas duas áreas, mais ou menos em sintonia, você pode pecar ou por excesso ou por falta de um deles. Entendi. E não conseguir chegar no resultado, que é promover uma mudança que seja aceitável, que as pessoas entendam como necessária e que, ao final, elas participem. Porque o segredo nessa mudança é a participação. E como é que você faz isso? Você faz estudo de caso, você manda ele ler, literatura, como é que é? Como é que você faz? Olha, uma das vantagens de lecionar, né, na área de gestão, de administração, é que muitas vezes você pega a vivência do próprio aluno. Então, o que vai acontecer, né? É óbvio, a gente tem estudos de casos, existem coisas assim mais direcionadas, mas aproveitamos muito a própria vivência do estudante. Quer dizer, ele já é um trabalhador, ele já está inserido numa organização, ou ele está desempregado, mas ou ele participou de uma igreja, ou ele participou da própria família dele, quer dizer, ele consegue muitas vezes observar o próprio dia a dia dele, né, o cotidiano dele, e extrair desse cotidiano esses elementos que nós trabalhamos nos conteúdos, nos diversos conteúdos da disciplina. Então é um pouquinho de estudo de caso, é um pouquinho de aproveitar aquilo que ele mesmo sente, aquilo que ele mesmo vive, né? E pode ter certeza, nesse momento que a gente aproxima da vivência dele, da realidade dele, aquilo que pode parecer muito abstrato, né, como por exemplo algum conteúdo de psicologia, ele se torna um pouco mais acessível. Entendi. E você tem essa relação íntima com o aluno? Quer dizer, ele tem o tutor, ele tem... Como é que ele coloca, como é que ele se coloca nesse quadro? Aí é um aprendizado para todo mundo, né? Como a educação à distância, ela não acontece ali... Tete a tete. No tete a tete, ali, olho no olho. Então, eu admito que até mesmo nós, professores, né, nós que estamos aí à frente do projeto, ainda vamos descobrir como que isso vai se dar no dia a dia. Tá. A expectativa é que nós consigamos, por meio das interações virtuais, né, então os fóruns, os chats, enfim, todas as atividades que vão estar planejadas para o curso, nós consigamos essa relação, esse convívio, né? É óbvio que muitas vezes assim, essa proximidade que acontece numa sala presencial, ela pode, por não acontecer na educação à distância, ela pode dificultar um pouquinho o aluno de colocar, de pôr para fora aquilo que ele vive. Porque ele fica lá meio encolhido lá no seu computador e não se expõe, né? Então, mas também um aprendizado, quer dizer, ele também tem que entender que, apesar de ser à distância, não é uma experiência solitária. O fato de se relacionar num espaço virtual não significa que não existe o outro. Na verdade, existem vários outros e com várias possibilidades de relacionamento. Então, a expectativa é que a gente consiga aprender isso, inclusive permitindo que o estudante ele consiga colocar num ambiente virtual como se ele estivesse num ambiente presencial. Esse aprendizado também faz parte do próprio curso, não diria só dessa disciplina, mas do curso. É uma forma também de se comportar, né? Como que eu me comporto nesse mundo virtual. Tá certo. É isso, professor. Mais alguma coisa que você queria colocar aqui? Olha, eu agradecer mais uma vez a possibilidade de estar explicando aqui e fazer votos aí que os nossos estudantes sejam muito bem-sucedidos no curso e na vida profissional. Boa sorte para você também. Obrigado.